Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de Fluminense, vamos falar dessa quinta-feira do nosso tricolor, porque tem jogador sumido, né? Tem jogador que a galera tava torcendo para ver treinar nas fotos que o Fluminense divulga hoje e não apareceu. E a gente vai falar também sobre a tentativa do São Paulo de anular aquele resultado de 2-0 da última partida que a gente venceu no Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, antes de todas as notícias, já te peço para se inscrever aqui no Quintal Tricolor, deixar aquele curtir, ficar com a gente até o final do vídeo, que é muito importante, e lógico, deixar aquele comentário e depois a gente trouxer as notícias para vocês, tá? Então fica aí com a gente no vídeo, a gente vai falar muito de Fluminense. John Arias, rapaziada, John Arias era aguardado no Fluminense hoje por grande parte da torcida, tá? Só que o colombiano não apareceu e aí começou aquela chiadeira, aquela loucura, aquela ansiedade de bater na torcida do Fluminense, querendo começar a criar um monte de coisa que é fantasiosa, que não vai acontecer de jeito nenhum. Tira isso da cabeça de vocês. Muita gente achou que o John Arias não veio para o treinamento de hoje, não treinou lá no CT Carlos Castilho com os jogadores, porque ele estaria forçando uma barra, estaria querendo rescindir o contrato. Não, mas não foi nada disso. Não foi nada disso. O Fluminense apenas deu um dia de folga para o colombiano que estava junto com a sua seleção nessa data FIFA e foi importante na vitória contra a Argentina, inclusive, vitória muito boa para a seleção colombiana, que está com um cara que vai dar caldo dessa seleção colombiana, hein? Ótimos valores, e o John Arias é, na minha opinião, o principal deles, está jogando demais. Então o Fluminense deu o dia de folga para o John Arias e o nosso colombiano, o colombiano mais amado do Brasil, ele é aguardado no CT Carlos Castilho nessa sexta-feira. O Fluminense só deu uma folga para ele curtir um pouquinho mais a filha dele. Só isso, rapaziada, para o cara poder relaxar, ficar tranquilo lá com a filhinha dele, foi pai agora. Então o Fluminense deu esse dia de folga pro John Arias. Não criem expectativa de que ele vá sair do Fluminense, porque ele estava forçando uma barra e por isso não treinou hoje não, rapaziada. Isso aí é falácia daquela imprensa que quer ver o John Arias vestindo outras cores, se é que vocês me entendem, Vocês sabem como é que funciona a imprensa aqui no Brasil. Quando o Fluminense começa a aparecer muito, quando o Fluminense começa a tomar destaque demais, eles começam a querer criar casos, começam a criar um monte de coisa para desestabilizar o clima no Fluminense. Mas não adianta, a gente está aqui para trazer a notícia certa para vocês, tá? John Arias só teve um dia de folga. Amanhã, sexta-feira, ele vai estar junto com todo mundo treinando e a gente torce muito para que nesse treinamento ou após o treinamento ele tenha uma conversa com a diretoria, que é o que está todo mundo dizendo, que vai realmente ter uma reunião entre John Arias, seus representantes e a diretoria do nosso tricolor para selar a paz. Para quem sabe a gente poder dizer que depois dessa reunião, John Arias teve um contrato renovado com o Fluminense, porque a proposta do Fluminense é muito boa. É muito boa. John Arias tem potencial para virar o maior ídolo da história do Fluminense. Sei que é difícil a gente falar de um ídolo maior que Fred, de um ídolo maior que Castilho, mas o John Arias ganhou uma Libertadores, bicampeão carioca e ganhou a Recopa. E a Recopa a gente pode botar na conta dele, porque ele acabou com aquele jogo aqui no Maracanã. Então o John Arias é aguardado no Fluminense, no CT Carlos Castilho, amanhã para treinar junto com todo mundo, tá? E agora vamos falar sobre São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo. O Fluminense venceu a última partida contra o São Paulo no Maracanã por 2-0 e teve aquele lance maluco no primeiro gol do Fluminense, onde o Thiago Silva entende que o árbitro marcou falta, o árbitro deixa o Thiago Silva pegar ali, parar a bola com a mão, bater a falta e logo depois sai o gol do Cauã Elias. E o São Paulo entendeu que teve um erro de direito ali, que o árbitro errou de forma proposital, algo que não poderia acontecer de forma alguma. Porém, no regulamento existem várias brechas e o São Paulo tinha 48 horas após a súmula para fazer esse pedido de anulação da partida. Não fez. Só fez isso depois que saiu o áudio do VAR com as imagens de tudo que aconteceu e o árbitro realmente estava muito confuso, tá? Estava muito confuso de entender o árbitro, mas o árbitro peitou e seguiu com o lance ali a favor do Fluminense e validou o gol. E o São Paulo fez o pedido e ainda não foi nada protocolado, tá? Não tem nada publicado, só que, segundo informações, todos os portais que a gente procura, trazem que logo será protocolado o que a justiça determinou e que a anulação do jogo está fora de hipótese, fora de qualquer cogitação. E aí eu fico me perguntando, se isso fosse de forma contrária, qual seria a reação dessa mídia? Porque não tem ninguém falando. Não tem ninguém falando sobre esse pedido de anulação do São Paulo. E eu até entendo que eles têm direito de querer fazer isso, tá? Eu acho que se fosse com o Fluminense,
eu estaria muito provavelmente aqui dizendo que o Fluminense teria que ir à justiça. Só que o maior problema nisso tudo, rapaziada, não é ir à justiça pedir anulação do resultado. O maior problema é que a arbitragem no Brasil é muito ruim, é muito fraca. E erros como esse, eu acho que são até mínimos, são até erros menores, tá? Tem erros piores que acontecem e que ninguém faz nada. Só que o São Paulo tentou, a mídia não deu a repercussão que deveria, e se fosse com o Fluminense, vocês já sabem como seria o final dessa história, né? Seria aquela chiadeira, seria aquele chororô, dizendo que o Fluminense está no tapetão, dizendo que o Fluminense está botando na justiça, que o Fluminense isso, que o Fluminense aquilo, que o Fluminense aquilo outro, e quero que me provem na história do futebol em qual momento o Fluminense usou da justiça de forma errada, de forma errônea, para fazer valer o seu direito. Todas as vezes que o Fluminense foi, e na verdade foi uma única que o Fluminense foi até a justiça, o Fluminense fez o seu direito ser garantido porque teve um erro bem claro de outros clubes, não foi de um clube em específico. E o Fluminense nunca foi à justiça por causa de problema criado no nada. Então, se fosse o contrário, a gente já está vendo a mídia cair matando em cima do Fluminense, coisa que não está acontecendo depois que o São Paulo fez isso, mesmo sabendo que o São Paulo foi de forma muito tardia, sabe? Então, fica aqui o meu questionamento. Será que se fosse o contrário, a repercussão não seria muito maior? Eu tenho certeza que seria, né, rapaziada? Certeza. E, assim, não restam dúvidas que a mídia tenta sempre jogar muito contra o nosso tricolor, mas a gente viu o que está acontecendo nesse caso de John Arias também, em específico. Então, as notícias dessa quinta-feira foram basicamente essas. John Arias, que teve uma folga, amanhã retorna aos treinamentos, e o São Paulo, que deu com a cara na porta, o STJD negou o pedido de anulação da partida entre Fluminense e São Paulo, aquela vitória maravilhosa por 2-0 no Maracanã. Espero que tenham gostado das notícias, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir, seguir a gente também nas outras redes sociais, @QuintalTricolor, no Instagram e no TikTok. Tamo junto, domingão, tem Fluminense, eu não aguentava mais ficar sem jogo no nosso tricolor e a gente tá aguardando por novas notícias. Amanhã a gente tá aí de novo para falar muito de Fluminense com vocês. Tamo junto, saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense.